Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o GG. Nesse canal a gente fala de maternidade e eu vou começar um quadro, tá meio longo, então vai assim, dobrando a roupa que você tem pra dobrar. E se você tem uma história sobre maternidade pra contar, envia pra gente no e-mail que vai estar aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos lá. Olá Jéssica, adoro seu canal, obrigada. Quando você me pediu pra contar a minha história, eu fiquei envergonhada, mas depois eu pensei que isso pode ajudar algumas mães a fazer escolhas mais corretas do que eu fiz. Então eu vou contar o que aconteceu comigo e por que o ano de 2017 foi o pior ano da minha vida. Mas antes disso, eu gostaria de relatar alguns detalhes da minha infância e algumas reflexões que eu tive que depois de muita terapia me fizeram entender como eu cheguei até aqui. Meu nome é... Vou dar um nome pra ela, gente. Maria, bem original. Meu nome é Maria. Eu nasci em uma cidade no sudeste do Brasil. Eu sou a filha do meio de 3 filhas. A minha irmã mais velha era a menina dos olhos da minha mãe. Até hoje, ela é com certeza a filha que lhe dá mais orgulho. Eu sou a filha do meio. E hoje eu sei que minha mãe nunca gostou de mim. A minha irmã mais nova era doente, tinha uma cardiopatia que hoje foi curada, graças a Deus, que bom pra ela e pra sua família. Mas durante toda a sua infância, minha mãe tratou a minha irmã mais nova como uma boneca de porcelana. Sempre que havia briga lá em casa, ela defendia ou a minha irmã mais velha ou a minha irmã mais nova, e eu sempre era culpada. No começo, eu comecei a ter muita raiva das minhas irmãs, porque para mim, elas eram a razão da falta de amor da minha mãe em relação a mim. Mas com o tempo, eu descobri que minha mãe não gostava de mim ou me culpava durante a infância por alguma coisa que até hoje eu não entendo. Meu pai era muito ausente e muito mais velho que a minha mãe. Ele trabalhava o tempo todo e não nos dava carinho algum. Nesse contexto difícil, eu fui crescendo sem nenhum amor e sem nenhuma autoestima. Quando eu fiz 17 anos, eu tive meu primeiro relacionamento. No começo, ele parecia gostar de mim, mas com o tempo, ele foi ficando cada vez mais distante. E eu fui ficando cada vez mais dependente das migalhas de atenção que ele poderia me oferecer. Eu tinha apenas 17 anos e agia como uma adolescente dessa idade. Então eu comecei a ficar cada vez mais ciumenta, cada vez mais insegura, e com o tempo ele decidiu largar de mim. Depois disso, foram vários relacionamentos parecidos. A gente começava, tava tudo bem, eu era tão insegura que com o tempo eles se cansavam de mim. Os anos se passaram e eu me sentia atraída apenas por pessoas que me menosprezavam. Todos os garotos legais que poderiam me dar mais amor, eu ignorava. Parecia até que eu gostava de ser pisada. E assim foi durante anos. Eu entrei na faculdade, graças a Deus sempre fui muito estudiosa, numa faculdade federal do meu estado, não vou falar o nome também não, e me formei e consegui um trabalho numa grande multinacional da mesma cidade, em uma cidade grande do Sudeste, tá? Eu sempre fui muito dedicada ao trabalho e sempre gostei do reconhecimento das pessoas com o meu trabalho. Mas o trabalho sempre foi a fonte de autoestima para ela, né? Ela sempre se sentiu valorizada no trabalho dela. Depois de 2 anos que eu estava nessa empresa, eu conheci deixa eu pensar no nome, francês, o Louis. Então, Maria e Louis. Eu conheci o Louis. O Louis era alto, moreno, olho verde, ele tinha uma barba mal feita, ele era simplesmente lindo, encantador. No fim desses 6 meses, mas eu fiquei extremamente encantada com ele. Com o tempo a gente começou a se conhecer e com um mês a gente estava saindo. Ele era o homem mais romântico que eu já tinha conhecido. Desde o primeiro encontro, ele já foi super fofo. A gente foi junto no supermercado, compramos coisas para cozinhar juntos e fomos no meu apartamento, onde assistimos um filme de comédia romântica que ele gostava. Logo ele estava me contando dos seus pais, que o seu pai era muçulmano de origem marroquina e sua mãe era francesa, que ele não era muçulmano praticante, que ele adorava viajar
E eu também contei sobre meus pais e sobre a minha carência emocional. Foram 5 meses incríveis. A gente não ficou um dia separado a partir do momento que a gente começou a sair junto. Fizemos planos e nesse momento ele me disse que, mesmo tendo muita pressão da família dele, ele não queria ter filhos. Que ele amava a vida que ele tinha, que ele amava ir em festas e que uma criança não se encaixava nos projetos de vida dele. Guardem essa informação. Guardem essa informação. Quando chegou o fim do 6º mês, ele voltou para a França. Fizemos 1000 promessas de amor, mas a partir do momento que ele voltou, o silêncio se instaurou. Eu ficava desesperada, eu tentava ligar para ele todos os dias. Eu mandava mensagens e mais mensagens, mas ele desaparecia. Ele mandava algumas mensagens de tempos em tempos. Quando eu comecei a ignorá-lo, ele veio atrás com um papinho de por onde você esteve, estou com saudades e tudo mais. Mas desde que eu investia um pouco mais na conversa, ele não queria mais saber de mim. Nossa, nunca ouvimos isso. Enfim, algum tempo depois, surgiu uma oportunidade de ir para a França e trabalhar numa empresa filial, né, da multinacional que ela trabalhava no Brasil. Nunca pensei em morar fora, nunca pensei em ir para a França, não sabia falar francês, mas porque estava loucamente apaixonada por ele, eu fui. Nessa empresa que eu trabalhava na França, eu ganhava relativamente bem e sempre fui muito independente. Era a mesma empresa que ele trabalhava e começamos de novo a trabalhar e sair juntos. Ele era, que ela falou de ascensor emocional, um elevador, não, mas eu vou mudar, porque não se fala isso em português. Ele era uma montanha-russa. Quando a gente estava junto, tudo era incrível, maravilhoso. Ele era respeitoso, ele falava o quanto ele me amava, a gente sempre fazia programas incríveis. Com ele conheci vários países da Europa, sempre eram conversas e risadas que não acabavam mais. No entanto, quando eu estava longe dele, ele desaparecia. Com o tempo ele foi me apresentando colegas que eu nunca gostei. Pessoas que me esnobavam porque eu era estrangeira. Pessoas que achavam que eu não era o suficiente para ele. E quando a gente começou a falar de casamento, vou comentar mais disso porque eu tenho uma experiência sobre isso também. Quando a gente começou a falar de casamento, para eu poder ficar na França e ter o meu titre de séjour, o meu visto, mais facilmente, os amigos dele falaram para ele ter cuidado para não levar golpe de estrangeiro. No começo ele não queria casar. Ele falou que nunca tinha pensado nisso e que não via necessidade. Mas com o tempo, quando ele viu que se eu não tivesse o titre de séjour, eu não poderia renovar o meu contrato na empresa e que eu teria que ir embora, ele aceitou. Casamos sem festa, sem a minha família e sem a família dele. A família dele era completamente contra esse casamento. Por algum motivo, mesmo a mãe dele sendo francesa, existia uma pressão grande para ele casar com uma muçulmana. E quando ele falou que ia ser comigo, encontramos alguns desafios. Quando estávamos com 1 ano de casado, ele começou a ir em festas todo fim de semana e me deixar em casa. Eu comecei a ficar extremamente insegura e ciumenta. E com o tempo, comecei a mandar mensagem para os amigos dele perguntando onde ele estava. O que foi, lógico, inútil, porque os amigos dele nunca iam dedurar. Cada vez mais triste e inseguro, nosso relacionamento foi ficando cada vez pior. Mesmo ele sendo uma pessoa extremamente gentil, engraçada e de bom humor, a minha tristeza, insegurança e mau amor fizeram que nossos dias ficassem cada vez mais cinzas. Nesse momento, pensei que o problema era só eu e que eu estava vendo coisas onde não tinha e que eu deveria administrar a minha solidão sozinha. Nada adiantou. Ele continuou saindo e mesmo eu fingindo não estar nem aí, eu continuava sozinho o tempo todo, o que eu achei injusto para alguém, para uma vida de casado. Quando estávamos com 2 anos de casado, ele começou
a dar a entender que não queria mais ficar comigo. Eu desesperei. Pra mim, ele era o amor da minha vida. Tudo que a gente tinha vivido até então eram empecilhos pequenos e que isso não mudava nada o fato que éramos feitos um pro outro. Ele estava cada vez melhor na empresa e eu estava estagnada. Arrisco dizer que o fato de ser estrangeira não ajudou no meu status na empresa. Quando ele começou a dar sinais que ele gostaria de divorciar, eu desesperei. Parei de tomar a pílula que eu tomava sem contar pra ele. E 2 meses depois, engravidei. Meu Deus, tá. Quando contei pra ele que eu estava grávida, parecia que eu tinha contado que a casa tinha caído, que a cidade dele tinha explodido, que o pai dele estava no hospital. Ele ficou em choque, de boca aberta, sem dizer nada. E eu fiquei preocupada porque eu sabia que ele não queria ter filhos. Depois de muito tempo em silêncio, ele falou que me levaria no hospital para interromper a gravidez. Só um parênteses, aqui na França é permitido até as 14 semanas, tá? A interrupção da gravidez, muita gente faz, não é um grande tabu que nem é no Brasil. Tá. Eu falei que isso estava fora de cogitação, que eu sempre quis ter filhos e que se ele não quisesse eu ia assumir o filho sozinho, mas que eu não ia cometer, né, uma interrupção da gravidez. Os meses se passaram e ele aceitou. Pra falar a verdade, da notícia da gravidez até o 1 ano do meu filho, ele foi o marido exemplar. Ele estava sempre em casa, ele não saía e eu pensei que o meu conto de fadas ia ter um final feliz. Mas foi só um engano. A gente não pode mudar o temperamento das pessoas. Com o tempo, a partir do 1º ano do meu filho, ele começou a sair cada vez mais com os amigos que eu não gostava e com amigas que eu tinha fortes suspeitas de serem muito mais que amigas. Eu ficava em casa, dessa vez eu não podia sair atrás dele e nem sair com ele. Eu cuidava o tempo todo do nosso filho enquanto ele ia beber com os amigos. Eu fui me tornando depressiva, triste e odiando a vida, me perguntando por que sair do meu país para viver o que eu estava vivendo aqui. Quando meu filho completou 3 anos, fiquei grávida de novo, dessa vez sem querer, enquanto eu estava utilizando um DIU. Mais uma parêntese, eu não quero ficar cortando a história, mas gente, a quantidade de mulher que engravida com DIU é uma coisa... Eu conheço pessoalmente várias mulheres, quando eu tava fazendo estágio, tinha um monte de mulher que engravidava com DIU. Realmente pode acontecer, tá? Enfim. A segunda gravidez foi uma esperança de felicidade pra mim, mas pra ele, não. Já não queria um, né? Durante a gravidez eu sofri muito com solidão. Dessa vez ele já não me ajudava durante a gravidez. Ele me abandonou completamente grávida com um filho de 3 anos. Eu era responsável por tudo em casa e por toda a carga mental com as crianças. Aquilo me deixava exausta. Eu já não tinha mais tempo para lavar o cabelo. Empatia, eu entendo. Eu não tinha tempo para me cuidar. Eu estava cada vez mais feia, cada vez mais triste e depressiva. E ele cada vez mais lindo, cada vez mais sociável. E a cada vez que eu discutia sobre os papéis dele como pai, ele falava que eu era sem graça, chata e depressiva. É fácil, né, meu bem? É mais fácil não ser depressivo quando você não tem, né, nenhum trabalho das suas responsabilidades. Bom, parênteses. Na gravidez me senti muito abandonada. Ele não queria mais ter relações comigo, mas isso foi como a primeira gravidez, ok? Até que, quando a minha filha nasceu, ele não foi ao nascimento porque estava em uma balada. Ai, meu Deus! Ele não sabia que eu estava em trabalho de parto, mas tinha desligado o telefone, então eu não pude contar pra ele. E tive um parto muito rápido, de 5 horas, e nessas 5 horas foi impossível falar com ele. Quando ele ficou sabendo, ele veio ao hospital com um buquê de flores, mas alguma coisa já tinha rompido entre a gente. Quando a minha filha fez 3 meses, começou a época mais difícil da minha vida. Meu Deus!
Não era ela? Não foi tudo isso? Você contou pra nós? Tem mais? A época mais difícil da minha vida. Ok. Quando minha filha tinha 3 meses, eu comecei a suspeitar de uma amiga dele, com quem ele saía muito, com quem ele falava muito bem e que eu assumo que era extremamente linda. E daí eu fiz uma coisa que eu não me orgulho, que foi clonar o celular dele. Gente, mulher brasileira é pior que FBI, bem. Você acha que ele vai conseguir esconder alguma coisa dela? Não conseguiu. Spoiler, não conseguiu. E foi aí que eu descobri que ele tinha me traído durante toda a gravidez. E pior que a traição, existia conversas muito íntimas falando mal de mim. Falando que eu era chata, que eu era depressiva e que eu não dava mais vontade, né, nele. Vocês entenderam? E aí, uma ficha caiu que aquele relacionamento não poderia mais ir em frente. Eu nunca admitiria uma traição. Admite um monte de coisa, né, amiga? Mas tudo bem, que bom que você despertou. Aquilo era muito pra mim, então eu decidi, sozinha, com 2 crianças pequenas, num país que não era meu, divorciar dele e expulsá-lo de casa. E foi aí que começou o ano mais difícil da minha vida. O ano era 2017. Eu tinha alguns amigos, mas pouquíssima rede de apoio. Quando eu divorciei do meu marido e contei pra minha mãe, ela falou apenas que não surpreendia que eu tinha feito uma escolha tão ruim de casamento. Nossa, que mãe maravilhosa, gente. Em nenhum momento ela se ofereceu pra vir pra cá me ajudar. Tive que mudar de emprego e comecei a dar consultoria pra poder ficar com as crianças em horários contrários da creche, ok. Ela teve que mudar de emprego por causa, né, da escola do filho mais velho e da creche da filha mais nova, que tava com 3 meses. Pus a minha filha super cedo na creche e comecei a trabalhar para sustentar nós 3 e manter a qualidade de vida que a gente tinha, o que foi impossível. 2 meses depois, um amigo muito querido viu que eu estava extremamente exausta, triste e me convidou para sair, dar uma volta na cidade. As crianças iam passar um momento com o pai. Só um parênteses, aqui na França é muito comum ter a divisão de guardas 50-50, é mesmo. Mas eu não queria isso pra mim, eu queria ficar com os meus filhos numa guarda completa, né, que é ter a guarda completa das crianças. E pra falar a verdade, o Louis aceitou isso de primeira. Ah, é? Ah, é? E esse fim de semana que ele ficou com as crianças foi um dos únicos fins de semana que ele passou com eles. Depois disso, ele nunca vinha buscar as crianças e com o tempo ele se afastou completamente da sua responsabilidade de pai. Ele também não paga a pensão todos os meses. Nossa, não tem uma coisa chamada justiça, não, gente? Bom, tudo bem. Então, nesse fim de semana que ele tava com as crianças, o amigo dela chamou ela pra dar uma volta na cidade. Que é uma cidade, ela mora numa cidade muito linda, tá? Na França. Então, valia a pena. Quando eu saí do carro, eu dei mau jeito e estourei 3 ligamentos do meu joelho direito. Eu nem tive a oportunidade de passear e fui direto pra urgência. Eu não conseguia andar. Quando eu cheguei na urgência, eles ficaram admirados de como eu poderia ter feito tanto estrago no meu joelho só saindo do carro. Que aquele tipo de ruptura dos tendões eram frequentes em acidentes de esqui, mas nunca em acidentes banais de rua. Depois de terem visto, né, o meu joelho mostrado para todos os residentes e estudantes, eles me engessaram. A questão é que eu tinha que cuidar de 2 crianças, levar eles para a escola, dirigir e trabalhar. Eu não tinha direito a um atestado com o contrato que eu tinha no meu emprego. Então, ela, na verdade, ela tinha um emprego onde ela era autônoma, né? Tipo, ter um atestado médico não ia adiantar em nada pra ela. Ela ia perder dinheiro e ela não podia na época. E foi nesse momento que eu pensei que eu ia enlouquecer. Eu não queria acordar, mas eu tinha 2 crianças e eu não podia me dar ao luxo
de não cuidar dela. Eu digo que minhas crianças me salvaram nessa época. Eu não sei o que eu seria capaz de fazer se eu não tivesse os meus filhos. No terceiro dia que eu estava com o meu gesso, ele quebrou, porque eu apoiava nele. Então ela tava com o gesso, mas continuava andando, né, normal. Então eu voltei pra urgência, levei um sermão, porque o gesso tinha quebrado e eu precisava ficar com a perna esticada e não mexer minha perna durante 6 semanas. E foi nesse momento que eu falei, dê um jeito, porque eu não posso fazer isso. Tenho 2 crianças para cuidar, eu não tenho nenhuma rede de apoio, sou divorciada e eu vou ter que usar a minha perna. Ainda bem que ela teve culhão, né? E foi nesse momento que eles ficaram ou muito assustados ou muito comovidos com a minha história e fizeram uma prótese de resina. Então eles fizeram de outro material para ela continuar andando. Esse meu amigo, que sou muito grata e que também se sentia culpado por causa do acidente, trocou de carro comigo e deixou eu usar o carro dele, que era automático, enquanto ela tava com a perna, né, com a prótese de resina, e pegou o meu carro manual. Assim eu não precisava usar o meu pé para pisar no freio, no acelerador. E assim foram as 6 semanas mais desafiadoras. Mas eu vou falar a verdade. No fim daquelas 6 semanas eu falei que se eu pude passar por tudo isso, trabalhando e cuidando dos meus filhos, agora eu era forte o suficiente para mudar minha realidade. Desde então, a minha vida está muito melhor. Eu sempre falo que quando a gente toca o fundo, tudo que resta é subir. Depois de 2017, as coisas foram melhorando aos poucos. Eu arranjei um emprego que me pagava melhor, conheci uma pessoa muito legal que trata muito bem os meus filhos e hoje eles, com 6 e 3 anos, são os meus melhores amigos e a razão da minha vida. Eu amo a maternidade e foi isso que me salvou. Eu estou no melhor momento da minha vida. É essa a minha história. Eu espero que sirva de aprendizado para vocês. Não sejam malvados nos comentários. Beijos. Beijo, minha linda. Muito obrigada de mandar sua primeira história. E eu separei 3 pequenos comentários que eu gostaria de falar. Primeiro é que eu estou chocada um pouco com essa personalidade do seu marido. Eu acho que é o mais lado árabe, né? Essa questão de ser tão amoroso, né? Fazer tantas promessas, que no caso dele só eram promessas vazias, né? Do que eu entendia, quando ele estava com você, era o amor da vida dele, e quando ele estava longe de você, ele tinha outros amores da vida. Isso eu acho que vem mais do lado árabe, porque normalmente os franceses são muito sinceros com essa questão de relacionamento. Eles não são muito melosos. Mas enfim, né? Cada um tem uma experiência diferente. A segunda coisa que eu queria falar é que, pra mim, essa questão de querer ou não querer ter filhos é realmente uma incompatibilidade entre os casais. Não sei se vocês concordam comigo, mas se tem um que quer filho e o outro que não quer, não tem como, gente. Um abdicar de ter filho ou o outro ter filho não querendo é uma coisa muito grande, né? Eu acho que é incompatível. Se é uma pessoa que tem certeza que não quer ter filho, eu acho muito difícil continuar um relacionamento com uma pessoa que tem certeza que quer. No fim, uma das duas vão se machucar. E nesse caso, amiga, difícil de te defender, né? Ele não queria ter filho, ele foi claro com você. E você forçou um pouco a barra pro seu primeiro filho. Mas enfim, tenho certeza que você aprendeu com isso. Porque você passou poucas e boas depois, né? Você tentou investir tanto num relacionamento que não tinha que ser investido, né? Que você não conseguiu ver que não valia a pena. Bom, enfim. Eu estou muito feliz que você tenha os seus 2 filhos e que você, né, cuida com eles agora, mesmo com todos esses traumas da sua infância. É muito difícil, né, você não ter o carinho dos seus pais. Eu acho que essa é a base. Essa história de 2017, né, da sua resina, da prótese e de como você enfrentou tudo isso mostra que realmente mães são guerreiras. Então, se você gostou, põe seu like, se inscreva e se você tem alguma história assim motivadora, inspiradora ou se você algum problema da sua maternidade, uma história triste, feliz, não importa, manda pra gente no e-mail que vai estar aqui embaixo. Grande beijo. Tchau, tchau.